tem que ter o começo. E o crochê também tem que ter o primeiro ponto. Se não der o primeiro ponto, não vai chegar em lugar nenhum. É com a Rosângela Freitas que eu dou meu primeiro ponto nesta reportagem. Fazendinha de Café, município de Inconfidentes, sudoeste de Minas Gerais. É a capital nacional do crochê, de onde se espalhou a moda de se enfeitar os troncos das árvores com agasalhos bonitos assim. Hoje eu estou fazendo uma flor para montar um tapete. As agulhas viajam ligeiro nas mãos da Rosângela. De pronto sai uma flor vermelha, outra azul, lilás, amarela e ponto a ponto o vazio vai ganhando forma. As cores harmonizando a ideia do que chamamos de tapete. Essa composição me faz enxergar de pronto também o bordado natural que vem se estendendo sobre a Serra da Mantiqueira com o pagamento dos serviços ambientais. É um momento histórico para nós aqui de Inconfidentes, estar fazendo pagamento pelos serviços ambientais. Viemos a Inconfidentes para testemunhar um momento solene. A prefeita Rosângela Dantas entrega ao agricultor Mário Lúcio um cheque simbólico, pois parte da propriedade dele passa agora exclusivamente à preservação da mata nativa. É uma boa coisa, né? A área de Mário Lúcio é mais um elo na cadeia de reabilitação silvestre Mantiqueira Fora, que assim como no crochê, teve como ponto pioneiro uma iniciativa do município de Extrema, divisa de Minas com São Paulo. Pensei nos filhos, pensei no neto, porque a pessoa não pode pensar só pra gente, tem que pensar nos outros também. Em 2008, eu estive em Extrema visitando uma fazenda que um ano antes tinha aceitado destinar pasto degradado para a reconstituição da floresta. Seu Sebastião Frois foi o primeiro proprietário rural a receber dinheiro de um inédito programa municipal. Esta é a primeira área que foi cercada. Faz exatamente um ano que o gado deixou de entrar aqui, não pasta mais no entorno desta grota. 14 anos depois, o que aconteceu? Eu estou aqui no mesmo lugar de antes. Naquela época, inclusive, a gente apresentou uma arte imaginando como o terreno ficaria. Pois vamos subir agora um drone para você ver a boniteza que a grota ficou. Onde o capim dominava a cena, só tem copa de árvore. A área restaurada até alcançou a mata nativa que já existia no alto da encosta. Temos aí um manancial produzindo algo em torno de 1 litro por segundo, no momento onde nós estamos atravessando uma das piores crises hídricas dos últimos 90 anos na região sudeste. Quem me acompanha aqui é o biólogo Paulo Henrique Pereira, idealizador do projeto que ganhou o nome de Conservador das Águas, porque a recobertura vegetal traz de volta o potencial hídrico dos terrenos. Impressionante aqui a recuperação que teve, né? Sendo esta a 4ª visita à região, a paisagem guarda comigo certa familiaridade. Com encanto renovado, vejo que aquela mudinha de araucária que não passava de um palmo disputando com o capim, agora beira os 20 metros. Competindo em altura com guatambus, perobas, jacarandás. Que aqui é o lugar que não tinha nada, no primeiro lugar que nós plantamos, onde você bebeu água, e agora você está vendo já essa área reflorestada. O mato nativo cobriu tudo, virou um feito à escala que o projeto ganhou. No princípio, contavam apenas com um burrinho para o isolamento das áreas. Passando os anos, com mais apoio, tecnologia, recursos, progrediu. Hoje soma 20 mil hectares, abrangendo cerca de 300 sítios e fazendas do município de Extrema. A iniciativa foi notícia na TV da Alemanha, Espanha, correu o mundo e ganhou prêmios importantes, como este da ONU. No interior mineiro, quando vem uma novidade, o comum é esperar para ver. O proprietário fica de olho no vizinho. Se der certo, ele copia, faz igual e assim se constroem até polos de produção. Pois com o Conservador das Águas aconteceu o contrário. O representante de Extrema é que, feito um caixeiro viajante, foi de município em município, perguntando se não queriam replicar a iniciativa. Muito bom a gente poder compartilhar o que a gente desenvolveu, o que a gente pensou. A primeira prefeitura a aderir ao programa e onde o projeto vingou foi aqui, a de Paraisópolis. Dona Maria José,
Quero agradecer e parabenizar. A senhora é a primeira pessoa que está recebendo o pagamento do nosso projeto Futuro com Água Nascente. Parabéns, Ana Maria. Muito obrigada. Obrigada. Sob o olhar cívico dos seus antecessores, o prefeito Everton Ferreira anuncia o engajamento de 30 propriedades, seguindo o plano da administração anterior. Porque eu sou passageiro. Então, esse projeto Futuro com Água Nascente tem que continuar. Dona Maria José está aí a puxar a fila. E ela se preparou para o momento. Vocês poderiam me dar um tempinho? Eu preciso falar umas palavras aqui. Um pouco mais cedo, nós a acompanhamos saindo de casa. Leva com zelo uma bolsinha de couro. Atravessa a praça e sobe a escadaria da prefeitura, jeito decidido de quem tem algo a entregar. Era um discurso que retira dos escondidos da bolsinha. Texto escrito atrás de uma folhinha dessas de calendário de parede. Primeiramente, quero agradecer a Deus, aos meus saudosos avós maternos. A casa dos meus pais era ali. Homenagem a quem deu pontos. Agora, professora primária aposentada, Dona Maria José veio da roça. Herdou o sítio onde a família autorizou há meio século a captação de uma então generosa nascente para abastecer o bairro rural dos Jacintos. A expectativa é que a água aumente mais ainda para ajudar mais pessoas. A chance é boa. Ao entrar no projeto, o pasto surrado no entorno da nascente recebeu uma cerca caprichada e 5.000 mudas de espécies nativas. Eu espero que eu viva para mim ver tudo isso, tudo formadinho, tudo verdinho. Muitos proprietários, ao abrirem mão de áreas para a preservação, se sentem fazendo um favor comunitário. Mas não é o caso da Dona Maria José. É muito necessário o reflorestamento para preservar as nascentes. O projeto subiu de patamar. Originalmente política pública só em Extrema, virou conservador da Mantiqueira, propósito de cobrir toda a serra. Num crochê ambiental bem possível que inédito no país, tendo o apoio e o patrocínio de ONGs e órgãos técnicos de governo, foram criados 20 núcleos de atuação envolvendo 280 municípios. Nesta cerimônia ao ar livre em Santa Rita de Caldas, por exemplo, contamos 8 prefeitos, prestigiando a inauguração do Departamento de Meio Ambiente, Agropecuária e Sustentabilidade, que vai gerir o programa com o selo conservador da Mantiqueira. O entusiasmo com o assunto vai ganhando musculatura. Aqui o registro de outro momento solene, agora na cidade de Caldas. Agradeço muito pela confiança, por todo o cafezinho, por todo o queijo, por todo o almoço que eu filei na casa de vocês durante todos esses meses de trabalho de campo. Principal articuladora do projeto na região, Priscila Bueno se congratula aí com um grupo que em seguida se perfila para uma foto histórica. São proprietários rurais recebendo o diploma de produtores de água. Os valores e a frequência dos pagamentos variam conforme o município. Na média, R$ 250 por hectare por ano. Eu gostaria de saber de vocês. Mas, numa conversa rápida com eles, percebo que não é o dinheiro que os move. Só da gente ter as nascentes nossas com mais água na nossa propriedade já é um reembolso inexplicável. E, além do mais, a gente vai estar ajudando o próximo. Essa é a parte que a gente tem que fazer, inclusive pensando nas próximas gerações. As pessoas reclamam, não, temos que proteger a Amazônia, temos que proteger a Amazônia. Acho que a gente tem que pensar aqui também, né? Não só lá. A gente tem que pensar onde a gente vive. Pensando só na serra, veja a dimensão que o projeto toma. A Mantiqueira tem cerca de 500 quilômetros, vertendo água para a formação de 5 importantes bacias hidrográficas. As dos rios Grande, Paraíba do Sul, Tietê, Piracicaba e Mogi Pardo. É muito ponto, muito crochê para ser feito aí. E fora daqui? O reconhecimento do proprietário rural como produtor de água despertou iniciativas em várias regiões do Brasil. Agora a gente já mudou de serra e de estado. Da Mantiqueira, Minas Gerais, viemos para Santa Catarina, Serra do Mar, municípios de Camboriú e Balneário Camboriú. No próximo bloco, você vai ver os pioneiros do pagamento com serviços ambientais de Santa Catarina e do Brasil Central. Até já! Em 2008, eu assisti a matéria do Globo Rural
onde passou o projeto de conservação de Nova York Extrema, Minas Gerais. Inspirada na reportagem, Kelly Dacol apresentou o trabalho de conclusão da Faculdade de Administração, bem como fez mestrado e agora o doutorado sobre questões ambientais. Foi ela quem entusiasmou vereadores, prefeitos e proprietários rurais para o programa do qual foi gestora por 10 anos, conseguindo um passo à frente. Em Balneário Camboriú, o pagamento por serviços ambientais já está incluído na tarifa que o consumidor paga. Tenho muito orgulho dessa história, muita satisfação de onde o projeto chegou. Balneário Camboriú e Camboriú são abastecidos exclusivamente por um único rio, o Camboriú. O risco de escassez diminuiu quando proprietários no entorno das nascentes toparam entrar no projeto com investimento patrocinado. Antes do projeto, a gente tinha, em qualquer chuva, a água em 10 horas se perdia, né, e ia em direção ao mar. Hoje, com o projeto do produtor de águas, faz com que a gente tenha uma proteção desse recurso natural. Douglas Rocha, diretor-geral da EMASA, empresa de água e saneamento de Balneário Camboriú, explica que as áreas recuperadas agora absorvem mais água, suprindo bem os 250 mil moradores das duas cidades. A tarifa para o usuário é de 1,5%. Numa conta básica de R$ 40, 60 centavos vão para o produtor de água, como o seu Valdir Bauer, que recebe R$ 9.300 por ano pelos 38 hectares que alocou ao programa. Isso aqui nos ajuda a fazer toda a nossa manutenção aqui. E é um incentivo, né, para dizer, olha, vale a pena, está aqui, tem uma fatia desse doce para vocês. Nesse ínterim, um porém. Balneário Camboriú se consagrou como principal polo turístico de Santa Catarina e vive um notável boom imobiliário. Em época de temporada, a população de 250 mil vai para 1 milhão de habitantes. O produtor de água pioneiro aqui de Santa Catarina deu certo, mas não foi suficiente. Muito antes desse extraordinário crescimento urbano, uma atividade agrícola já consumia mais água do que as duas cidades juntas passaram a necessitar. Isso foi motivo de conflito, Estado e produtores rurais foram parar na justiça, até que uma outra solução inédita também apareceu. Faltou água no balneário de Camboriú e eles achavam que eram os agricultores que estavam aguentando a água. Aí vieram o judicial para desmanchar a represa e tal. Seu Silvio Matias é o presidente do Sindicato dos Agricultores Familiares de Camboriú. Ele explica que o cultivo de arroz é tradição na região e sempre demandou muita água, pois tem a safra e a safrinha. Os arrozeiros enchem as represas em julho e dezembro. São 1.000 hectares de áreas temporariamente alagadas. R$ 1.300.000 a gente chega a investir hoje. O diretor da EMASA conta que houve muito debate contábil, financeiro, jurídico, inclusive para justificar a medida no Tribunal de Contas, pois não havia notícia de algo parecido no país. Depois de muita argumentação, chegaram a um acordo. Os arrozeiros abrem mão da safrinha, ou da soca do arroz, como dizem, mas recebem o equivalente a 40% do valor das sacas que colheriam. Melhorou muito, 100%, porque acabou aquela briga e isso, graças a Deus, foi resolvido. Em compensação, toda a água que seria usada na segunda safra fica estocada nas represas dos arrozeiros para a época em que o turismo ferve no balneário. Nós fazemos a solicitação e cada proprietário abre, então, a sua comporta. Eu ajudo a avisar os agricultores, olha, está na hora de soltar um pouco da água, também não solta tudo. E essa água volta ao rio e a gente consegue abastecer todo esse universo de pessoas que vêm conhecer Balneário Camboriú e Camboriú. Para pagar o serviço de reservação dessa água, que depois vai para a estação de tratamento, a EMASA cobra mais 1,5% na conta do morador. Agora de Santa Catarina, vamos a Brasília, de onde fala a repórter Caroline Dudley. Pertinho da capital federal fica o espetacular conjunto de nascentes conhecido como Águas Emendadas. Uma dessas veredas forma o córrego do Pipiripau, que abastece 200 mil moradores e 86 propriedades rurais no entorno de Brasília. É o primeiro a fazer parte do projeto de pagamento por serviços ambientais no Brasil Central. Pipiripau significa rio raso cheio de pedras na língua tupi. Esse nome descrevia bem o volume de água que corria por aqui. O rio quase chegava a secar.
Com o projeto, dá para ver que a situação mudou. Hoje tem água para todos o ano inteiro. O gado pisoteava muito, então era uma terra batida, muito batida, onde que parece que não nascia nada. Aí nós começamos a fazer mudas de plantas e cercamos também, para o gado não chegar até o rio. Foi em 2017 que a propriedade da dona Marta e do seu Carlos Alberto Nascimento entrou no programa de restauração da ADASA, a empresa responsável pelos serviços de água e esgoto do Distrito Federal. Com o cercamento das minas d'água e o plantio de 2.500 árvores, o que antes era pasto degradado já mostra a recuperação. Eu, por exemplo, aqui na minha propriedade, eu tenho 4 nascentes preservadas. Se todos fizessem também da mesma maneira, é o ideal. Como pagamento pelo serviço ambiental prestado, seu Nascimento e a dona Marta receberam em 5 anos R$15 mil do programa Produtor de Água. O dinheiro vem de um pool de patrocinadores, canalizando não só recurso público, como de ONGs e associações de empresas, totalizando 17 patrocinadores, informa Devanir Ribeiro, o coordenador do programa em Brasília. O projeto Produtor de Água é um achado, né? É um ganha-ganha. Ganha o produtor, porque ele pode melhorar a propriedade dele, e ganha a sociedade. Vai ter água de melhor qualidade, a um custo menor e mais garantido. O programa abrange cerca de 200 contratos, como o do seu Nascimento e da dona Marta. Um orçamento de R$4 milhões para a recuperação de 1.500 hectares. Ninguém para pensar que no rio, para ter água, ou na barragem, para ter água, é preciso que alguns produtores lá na cabeceira estejam protegendo sua nascente, estejam ocupando adequadamente o espaço. Devanir Ribeiro entende que a nova lei de pagamento por serviços ambientais pode incentivar a expansão do produtor de água. Até agora, são apenas 2.500 contratos celebrados no Brasil. Do município precursor, volta a falar o repórter Nelson Araújo. Não é exagero dizer que Extrema virou um centro de peregrinação sobre melhorias ambientais. Os registros do Conservador das Águas e da Mantiqueira já marcam mais de 600 visitas, como esta de um grupo que veio de longe, Pará de Minas, 7 horas de viagem, para conversar com o biólogo Paulo Pereira. Não existe projeto de pagamento por serviços ambientais, existe projetos com pagamento por serviços ambientais. Como numa aula prática, vão se informando sobre a estrutura legal que precisam. Exemplo, aqui, um pacote de leis que dezenas de municípios já aprovaram. Para o plantio de espécies nativas, uma providência-chave. O hidrogel, que vai garantir a pega da planta, explica Arlindo Cortez. É tipo de uma gelatina que vai expandir. Mas, mais do que informação técnica propriamente, ganham entusiasmo. Antes de vir trabalhar aqui no Conservador, eu ajudava meu pai a tirar leite, né? Tenho os dois lados da moeda. Aqui são recebidos pela Aline Oliveira, coordenadora do local. É aquela garotinha que em 2008 nós mostramos de olhar comprido, observando o trabalho dos pais João e Maria. Em 2014, adolescente, já encarava as ordenhas com o irmão João Júnior. E agora, além do trabalho e da faculdade, ainda dá uma mão nas lidas do gado. Ela me ajuda muito, demais. É meu braço direito. Aline sabe do esforço para construir e manter o patrimônio de uma fazenda. Conhece os ônus e os bônus de se abrir mão de áreas para a conservação. Aliás, a família tem 20 hectares no programa Produtor de Água. Por isso, fala com propriedade quando alguém lhe pergunta aqui como convencer um proprietário rural a entrar num projeto de pagamento com serviços ambientais. A gente sabe até o que a gente não pode falar para o produtor rural que ele não vai gostar. É verdade. É falar que a terra dele não presta. Por mais que o solo seja improdutivo, ele não aceita ouvir isso dos outros. Todo solo é sagrado. Todo solo é sagrado, exatamente.